Eu sou um crítico ferrenho, senador, da postura do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Eu acredito a Eduardo Bolsonaro não só a recuperação política de Lula nos últimos 45 dias, a recuperação nos índices de intenção de voto, como a recuperação de comunicação do governo Lula, que durante quase 30 meses vinha, como a gente diz aqui no Nordeste, levando peia, e nos últimos 60 dias acertou quando veio o tarifaço e o governo Lula, de forma eficiente, culpou a família Bolsonaro pelos perrengues que os empresários estão passando pelas tarifas e por ter um brasileiro jogando contra o país. Qual a sua opinião em relação a isso? Você o superestima. Ele não é... Não, mas ele superestimou, senador, não foi eu. Volta o microfone aí, senador. Obrigado, desculpe. Mas você o superestima, ele não tem todo esse tamanho, não. Ele não foi a pessoa que moveu as peças do tabuleiro de tal forma que há uma onda, principalmente feita pela grande imprensa e reverberada por aqueles que, né, se impressionam com essa onda de que Lula agora está imbatível. Eu vou lhe dar só um dado. Quando ele terminou o segundo mandato, ele tinha mais de 80% de aprovação popular, mais de 83%, 84% de aprovação popular. E mesmo no auge dessa aprovação popular, Lula nunca ganhou a eleição no primeiro turno, nunca ganhou, nem ele, nem os postes que ele apresentou, na verdade um poste, né, que foi a Dilma Rousseff. Então há uma recuperação agora muito mais em função dos preços nos supermercados. Porque a reação da população, ao contrário da classe política, inclusive quem faz o jornalismo político, tem muito mais a ver com o dia a dia do que com a perspectiva do embate político de quem quer que seja. As pessoas estão preocupadas com o supermercado, estão preocupadas com um jogo de futebol, estão preocupadas se vai haver alimento suficiente ou recurso suficiente para fazer a festa do seu filho no final de semana, ou da sua filha. E houve uma reação previsível do agro brasileiro, que teve uma super safra esse ano. A própria ação das tarifas permitiu que alguns produtos essenciais, né, inundassem o mercado interno, derrubando o preço. Há um outro movimento que ajudou na questão inflacionária, Bruno, que foi a questão do dólar, que enfraqueceu no mundo inteiro em função da questão das tarifas, que é bom lembrar que as tarifas não foram impostas apenas ao Brasil, mas a todos os parceiros comerciais que os Estados Unidos têm no mundo. A diferença é que no Brasil, o único país que até hoje não sentou-se na mesma negociação é o Brasil, o único. E eu espero também que isso ocorra o mais breve possível, porque independente das diferenças políticas, ideológicas, de quem quer que seja, infelizmente hoje quem preside o Brasil é Lula. Então, enquanto ele for o presidente, ele tem a responsabilidade de, ao invés de estar dizendo sandices e diatribes, né, ao invés de estar dizendo bobagem, como disse há 2 dias atrás, de que os traficantes são vítimas dos usuários, por exemplo, né, ele realmente faça o seu papel, né, de chefe de Estado, sente-se à mesa com o presidente Trump, resolva a questão das tarifas, que não vão voltar ao patamar anterior, como não voltaram em nenhum país do mundo, né? A tarifa foi imposta ao Brasil de 50 pontos percentuais, pode baixar aí para 20, para 25, mas não vão voltar ao patamar anterior, que era de pouco mais de 3 ou 4%, né? E vida que segue. O Eduardo está fazendo um trabalho importante no sentido de denunciar as ações que foram feitas aqui no Brasil contra a Constituição brasileira e contra leis americanas, na hora em que se perseguem cidadãos americanos em solo americano, na hora em que se estabelecem diretrizes que hoje impedem que as pessoas possam se manifestar livremente. Não é possível, e eu entendo a crítica, mas não é possível a gente achar que é normal, que é banal, que é natural, né, um ministro como Alexandre de Moraes, por exemplo, no caso do Tagliaferro, ele ter sido denunciado porque utilizou a máquina do Estado para perseguir um adversário, e esse denunciante hoje está foragido, né? Tem as suas contas congeladas, tem o seu passaporte retido, e o juiz que está acusando e já pediu toda a prisão dele é quem foi denunciado. Então não dá para a gente achar que isso é normal, ou que isso é natural, ou que pode ser banalizado. A questão do Felipe Martins, né, que foi preso por 6 meses
sobre a alegação de que ele havia saído do país para fugir a um inquérito ou a um processo que ele estaria respondendo, né? Então isso já foi comprovado de que houve uma fraude na alfândega americana. A Polícia Federal, ao invés de aceitar que errou, né, pede uma nova investigação para verificar se Felipe Martins e o seu entorno foi quem fraudou essa entrada para possibilitar certamente a sua prisão por 6 meses. Senador, então nós estamos vivendo um momento em que é fato de que o presidente Lula recupera um pouco a sua popularidade, mas ele está empatado com a sua impopularidade. A sua aprovação e reprovação são iguais, né? Ele não tem nada de imbatível, ele vai perder as eleições, ele é mercadoria vencida, e eu não tenho dúvida que o povo brasileiro vai dar a resposta oportunamente em 2026. Senador, o senhor citou 3 casos onde nós, cidadãos brasileiros, nos sentimos completamente impotentes. Um juiz erra, tem elementos contra ele, não vale. Um cidadão não entra no outro país, mas está condenado porque teria fugido para esse país. Aparece elemento depois dizendo que ele não entrou, em vez daquilo já valer, porque o documento é oficial, não. Você abre um novo procedimento para investigar, o que já está claro. E aí, mais uma vez, o senhor, como senador da República e o Senado da República, assiste isso e a gente não tem uma esperança de que vai mudar esse status quo do que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, onde a gente não tem os nossos direitos respeitados? Essa questão é uma questão muito séria, Bruno, e a gente só tem uma maneira de resolver, através do voto. Porque há uma maioria de senadores que, infelizmente, acredita que não é necessário fazer um movimento nesse sentido. No caso do Tagliaferro, por exemplo, eu ingressei com uma ação, eu, pessoalmente, como cidadão e como senador da República, no CNJ, pedindo uma investigação em relação ao seu Ayrton, que era o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. O Campbell, que era o corregedor na época e hoje também, estava justamente na transição, arquivou a minha representação, alegando que de forma transversa eu almejava investigar o senhor Alexandre de Moraes, o que não é verdade, porque o CNJ não tem essa competência. Quando houve o vaza-toga, né, que novos elementos vieram à tona, mostrando que de fato, né, o que estava colocado ali com documentos, com prints, com conversas, era muito grave, ou seja, me pareceu o Beria, né? O Beria, para quem não conhece, era o chefe da polícia secreta do Stalin. Então ele dizia o seguinte: olha, me aponte o homem que eu lhe apresentarei o crime. Então foi mais ou menos a mesma coisa. Usa a imaginação para conseguir tirar fulano do ar ou prender fulano.